Olá, alunos do Colégio Sagrada Família, professor Ricardo novamente, mais uma aula de Biologia para o meu primeiro ano, bacana? Então, hoje a gente vai falar de um assunto novo, a gente já vai para o livro 2. No livro 2 começa pela frente A e ele dá continuidade aos capítulos, já que a gente terminou no capítulo 4 do livro anterior, aqui já começa com o capítulo 5. Então, assunto novo, mas é continuação do assunto que a gente já viu. A gente estava falando de células lá na frente A, e aqui é continuação do assunto de células da frente A também, já que a organização do SAI é um pouquinho diferente. Mas nada que vocês já não estejam acostumados. Vamos começar nosso assunto? Olha para a tela. Como vocês podem ver, a gente agora vai falar sobre o citoplasma. Citoplasma celular, com certeza a gente já definiu na sala quando a gente estava falando o que era esse tal desse citoplasma. Também chamado de hialoplasma, também chamado de citosol ou citossol, é tudo a mesma coisa. Ele diz que nesse citoplasma das células procarióticas é uma região delimitada pela membrana plasmática. Membrana a gente já falou, descreveu até para que serve na célula, já que essas células não possuem membrana nuclear, nos casos da célula procariótica, nem organelas membranosas. Então, uma célula procariótica é a mais simples de todas, né? Aquela que está faltando a maioria das substâncias, mas nem por isso ela deixa de funcionar. Ela consegue sobreviver muito bem desse mesmo jeito. Já no caso das eucarióticas, como vocês dá para ver aqui, ó, começa nas eucarióticas, o citoplasma é uma região que compreende os espaços entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Então, tudo que está entre a membrana plasmática e a membrana nuclear é citoplasma. Olha para essa célula aqui embaixo. Aqui se tem o núcleo e aqui você tem a membrana. Então, entre a membrana e o núcleo, esse monte de organela que está aqui dentro, tudo isso vai fazer parte do citoplasma da célula, ou hialoplasma, como você queira chamar. Ele diz que aí vai ter água como solvente, né, para dissolver qualquer substância dentro da célula, vai ter água. Também tem uma região periférica aí próxima da membrana que ele chama de ectoplasma. Então, o mais próximo, ou seja, na periferia da célula, é ectoplasma, que é um gel com o que fica ao redor do núcleo, né? Seria mais o endoplasma. Então, ectoplasma, o mais afastado, mais próximo da membrana. Região mais próxima do núcleo, endoplasma. Mas junta tudo, citosol ou citoplasma. Ele ainda disse que esse citosol está em movimento constante. Então, dentro da célula ele fica se movimentando, se mexendo, distribuindo as substâncias internamente. E ainda tem outro fator fundamental que dá forma para aquela célula. Olha aqui, citoesqueleto. Toda célula vai precisar desse citoesqueleto, já que é ele que vai formar, né, ou distribuir as substâncias para ficar tudo meio organizadinho. Do mesmo jeito que o teu esqueleto dá forma para o teu corpo, esse esqueleto também vai dar forma para a célula, sendo que o esqueleto dela é chamado de citoesqueleto, que é o mesmo tipo de substância que também vai formar nas células flagelo, se for uma célula flagelada, ou cílios, que seriam esses pelinhos espalhados no corpo dela. Todos eles com utilidade de locomoção. Aí depois ele se aprofunda ainda falando do citoesqueleto. Olha para aqui, esse monte de macarrãozinho aqui, esse monte de miojo, tudo isso aí é o citoesqueleto. Ele dá as principais funções dele: manter a forma da célula e dar sustentação interna. Como eu falei, parecido com o teu esqueleto, ele sustenta a célula. Teu esqueleto te sustenta, te mantém em pé. O esqueleto da célula também mantém a forma dela. Possibilita a circulação e integração de estruturas celulares, ou seja, elas ficam íntegras, ficam naquele lugar, elas não se dispersam, não se quebram, não se desmancham, porque tem um esqueleto dando firmeza para ela, e também ajuda na formação dos pseudópodes. Colocou aqui, ó, emissão de pseudópodes, seria prolongamento da membrana plasmática para captura de substâncias. Ele disse que forma estrutura interna com microvelocidades dos cílios e dos flagelos. Então, dentro do cílio, dentro do flagelo, tem citoesqueleto. É como se fosse o osso do cílio, o osso do flagelo. Mas não é um osso, pelo amor de Deus. É um esqueleto, é aquilo que está dentro para dar forma a ele. E aqui ele coloca mais alguns organelas, que a gente já citou por elas na aula rapidão. Ribossomos, esse é o mais fácil. Síntese de proteína. Ouviu essa palavra, já imagina logo. Sintetizar proteínas, produzir proteínas. Então toda proteína que é feita dentro da célula
depende desse ribossomo. Sem ribossomo não tem como fazer. Até a célula procariótica da bactéria, que não tem nenhuma organela, vai ter esse ribossomo. Porque ele não é classificado bem como um organoide, né? Ele é mais uma forma estrutural, ou seja, ele compõe, ele é único, então ele é uma molécula proteica que tem a capacidade de ler o material genético e fazer a tradução, o processo de leitura do que está lá na informação genética. Se no meu DNA tem todas as minhas informações, o único que consegue ler o meu DNA é o meu ribossomo. Esse ribossomo, no caso dos seres que têm DNA e RNA, fazem a leitura do RNA para poder fazer o processo de tradução. Tradução a gente já viu na sala, viu? Relembra lá no livro anterior. Ó, aqui, ó. RNA transportador é quem pega o aminoácido, carrega até o ribossomo, ele entra aqui dentro do ribossomo, sai juntando esse monte de aminoácido, RNA mensageiro lê, o RNA ribossômico está junto com o ribossomo e ele sintetiza a proteína. Leia um capítulo anterior lá do livro 1 que vocês vão relembrar, isso a gente já viu. O retículo endoplasmático é esse monte de macarrãozinho aqui, ó, esse monte de tubinho. Retículo endoplasmático a gente tem dois tipos, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Os dois, né, têm funções semelhantes. É porque eles não são iguais. O rugoso, também chamado de granuloso, ele tem esse monte de pontinhos aqui, ó, como dá para ver na figura. Cada pontinho desse é um ribossomo. Então é um monte de tubinhos com ribossomos presos nele. E o liso, ou não granuloso, não tem os pontinhos, não tem ribossomo. A principal diferença é essa. E aqui tem a definição. As principais funções do retículo endoplasmático são a síntese de lipídios e proteínas, desintoxicação celular e transporte intracelular. De novo, a função do retículo endoplasmático, ou seja, dos dois como um todo, ele diz que é síntese de lipídios. Se ele está sintetizando, ele está produzindo alguma coisa, então foca no granuloso, né? Quem aqui tem ribossomo para produzir. Desintoxicação celular, que seria eliminar tudo que está tóxico, que está dentro do teu organismo. Como isso é a função do fígado, o fígado vai ter muito retículo endoplasmático. E transporte intracelular, imagina que seria as veias dentro da célula. Já que a célula tem um controle interno de distribuição de substâncias, essas substâncias são transportadas internamente, por isso que ele chama de transporte intercelular, por esses retículo endoplasmático daí. Aí depois ele fala aqui, ó, só do granuloso. Estrutura apresenta aspecto granuloso, possui ribossomos na superfície, finalidade de produção de proteínas. Então, já que ele tem os ribossomos lá, a dele indica um monte de função, ele também vai produzir proteínas, ok? E aqui embaixo ele fala do não granuloso, que tem três funções principais. Síntese de lipídios, diferente do outro que sintetizava proteína, esse aqui sintetiza lipídios e hormônios estéreis, hormônios esteroides, quer dizer, que são hormônios que normalmente têm relação com a formação do nosso organismo. Aqui embaixo ele também fala do processo de desintoxicação, que também é feito pelo não granuloso, e armazenamento de cálcio. Poxa, meu corpo armazena cálcio? Armazena sim, no seu fígado e nas células musculares. Nosso corpo tem a necessidade de usar muito cálcio na movimentação, no gasto energético, então ele acaba armazenando essa grande quantidade. Então, células musculares vai ter muita célula com retículo endoplasmático não granuloso. Logo, ele consegue armazenar muito cálcio. Aqui ele começa a falar do complexo golgiense, que seria um cara bem complexo, já que o complexo golgiense, também chamado de complexo de Golgi ou Camilo Golgi, desculpa, o cara que inventou se chama Camilo Golgi, o nome da organela é complexo de Golgi, né? Então tem os dois nomes para ela. Foi o cara que descobriu essa organela daí. Quando ele descobriu, ele não fazia ideia assim mais ou menos do que era, mas depois de muitos estudos, ele descreveu ela como um conjunto de sacos achatados que armazena substâncias. Já que ele armazena substâncias, ele também tem a capacidade de fabricar essas organelas. Imagina o lisossomo, que faz digestão intracelular. Os ribossomos produzem a enzima, guarda no complexo golgiense, o complexo golgiense faz uma bolsinha, faz uma organela e solta aquilo dentro da célula. Além disso, ele também tem a capacidade de secretar substâncias. Olha aqui. O complexo golgiense funciona como uma fábrica, como eu falei, né, de substâncias recebidas nele.
separa e faz também uma secreção para que sejam transportados aos lisossomos, que é que faz a digestão intracelular. Deixa eu ver mais funções. Aqui ele descreve mais algumas funções dele. Então, processo de armazenamento de proteínas, principalmente aquilo que é produzido pelo ribossomo. Formação do glicocálix, que seria uma camada acima da membrana plasmática, que também tem relação com o que é captado pela célula. Produção de polissacarídeos, que seria uma molécula mais complexazinha de carboidrato, que é bem necessário para plantas, ou seja, para células vegetais, já que ela produz uma parede celular, coisa que não tem na célula animal. E formação dos lisossomos, já que todo lisossomo tem a sua organela, ou seja, tem a sua membraninha feita pelo complexo golgiense. Aqui embaixo você tem um diferencial, uma transformação do complexo golgiense, que só acontece no espermatozoide. O espermatozoide, né, quando ele é formado, ele vem de uma célula que a gente chama de espermatogônia, que é produzida lá no testículo. Depois que o homem produz essa célula passa por uma transformação. Durante essa transformação, para ela criar uma caudazinha assim, para ficar parecido com um flagelo, o complexo golgiense, seria essa estrutura daqui, elas começam a se fundir, vira uma formação acrossômica aqui, para virar essa organela daqui, que seria o acrossomo, que vai ser útil para possibilitar a entrada do espermatozoide no óvulo. Ele só consegue entrar com isso daí. Imagina que ele vai abrir a membrana plasmática do óvulo feminino com esse acrossomo e vai acabar digerindo a sua própria membrana com isso. Com isso, ele lança o DNA dele lá dentro e possibilita a fecundação. Não é bacana? Pronto. Na próxima aula a gente fala de mais algumas organelas, não vou me aprofundar muito, por hoje a gente vai parar por aqui. Eu acredito que ficou bem fácil de entender. Na nossa videoconferência eu passo umas atividades com relação a esse assunto e a gente tira as dúvidas, ok? Muito obrigado!